Efésios capítulo 4. Por que você não quer abrir? Isso. Versos 7 a 16. E eu irei lendo essa passagem à medida... Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou ler a passagem toda para você ter uma ideia do que é que a gente vai expor aqui, tá bom? Efésios 4, do verso 7 em diante. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Capítulo 4 já é a parte prática da carta. De 1 a 3 ele fala sobre o que é a igreja e de 4 em diante quais as responsabilidades que nós temos como membros da igreja. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, para que nós possamos compreender o que foi escrito e aplicar a nossa realidade. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para muitas pessoas, a igreja hoje poderia ser ilustrada com a figura do ônibus. E aqui eu vou usar uma figura do Brasil. Não estou falando dos ônibus aqui não, né? Lá no Brasil, muita gente pensa na igreja como um ônibus, onde o pastor é o motorista, o cobrador é o tesoureiro, e a sua tarefa é só ficar lá sentado e ser conduzido. Muita gente vê a igreja assim: pastor faz tudo, tesoureiro faz tudo, são pagos para isso, então eu estou ali, venho só nos domingos e assim por diante. Mas isso aí não é o retrato bíblico da igreja. Se eu fosse usar uma ilustração para falar da igreja, eu pegaria um barco de competição, onde todos os integrantes, todos os que fazem parte da equipe que estão ali, eles estão com o remo na mão, todos eles. E o papel do líder, o papel do pastor é dizer: agora para a esquerda, agora para a direita, bora gente, desanima não, falta pouco, vamos em frente. Esse é o papel. E é assim que é a igreja. Ela é feita, ela é composta e ela funciona pelo auxílio de todos os seus membros. Todos os seus membros, cada um deveria estar engajado, servindo, ajudando, de acordo com os dons e talentos que receberam. E o papel da liderança é ajudá-los, orientá-los, encorajar, dar a direção para que isso aconteça da maneira certa. O voluntariado é fundamental para o cumprimento da missão da igreja. Voluntariado é o nome que a gente dá para a entrega, o engajamento voluntário dos membros da igreja nas áreas de necessidade da comunidade. Sempre as igrejas contaram com seus membros para realizar aquelas tarefas que são necessárias para o bom andamento da nossa missão. E sem a ajuda voluntária dos membros, não temos como fazer funcionar bem as atividades que fazem parte da nossa comunidade. Paulo aqui trata exatamente disso. Ele fala de como Cristo deu dons e habilidades, dons e capacidade a todos os crentes. Em seguida ele fala que esses dons espirituais, eles custaram alto preço, eles são resultado da morte de Cristo e da sua ressurreição. Depois ele fala como Cristo estabeleceu ofícios na igreja
para ajudar os membros a desempenhar o seu serviço. Fala do objetivo final de Cristo com toda essa estrutura, que é a edificação da igreja militante aqui nesse mundo, e qual a responsabilidade de cada membro da igreja nessa edificação. É isso que nós vamos ver agora de manhã. Então, abra aí no verso 7 e vamos lá. Primeiro, Cristo concedeu dons a todos os crentes. Verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Eu primeiro preciso definir o que é que eu quero dizer por dons espirituais. Em resumo, são habilidades e capacidades que Deus deu aos crentes para que eles sirvam a Ele na sociedade, na família e particularmente na igreja. Para deixar mais claro, tem várias listas de dons no Novo Testamento. Na realidade, existem 5 listas de dons. Há 2 delas em 1 Coríntios 12, uma em Romanos 12, outra aqui em Efésios 4 e outra na 1 de Pedro, no capítulo 4. São 5 listas. Se você juntar as 5 e fizer uma síntese, você vai ver os seguintes dons mencionados no Novo Testamento: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de socorro, dons de governo, evangelistas, pastores, mestres, falar, servir. 2 observações a respeito dessa lista aqui, dessas listas, desses dons. Primeiro, os dons mencionados nessas 5 listas, eles não são exaustivos. Ou seja, existem outros além desses aqui. Por exemplo, o dom de ensinar criança. Tem que ser um dom. Não é todo mundo que pode fazer isso. Não está na lista, em nenhuma das listas. O dom de cantar, de louvar, de tocar um instrumento, de compor, também não está na lista. Então, a lista não é exaustiva. Ela pode sinalizar para outros dons. Mas vejam sempre a relação. O dom de ensinar crianças é uma extensão de que dom? O dom de ensino, que está na lista. E o dom de louvar a Deus, cantar, conduzir a congregação em louvor, também é uma extensão do dom de ensino. Ensina pela música. Então, o primeiro ponto é esse. Essas listas, elas não são exaustivas. Por outro lado, é meu segundo ponto aqui, nem todos os dons que estão aqui estão disponíveis em todas as épocas da igreja. Alguns dons foram restritos ao período apostólico, particularmente aqueles que têm a ver com revelação. O período da revelação cessou com a morte dos apóstolos e o final do cânon da nossa Bíblia. Nós temos hoje a revelação escrita de Deus, por isso nós não precisamos mais de apóstolos que foram levantados, era um ofício provisório que foi levantado para supervisionar a administração, para administrar a passagem da antiga aliança para a nova aliança. Então, todos os dons que estão relacionados com revelação, eles estão restritos ao período apostólico. Todos os demais estão à disposição, juntamente com suas extensões, como nós mencionamos aqui. Dons revelatórios ficaram para trás e os demais continuam disponíveis. Outro ponto aqui do versículo 7 é que, note que os dons, eles são chamados pelo nome de graça. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça que ele se refere aqui não é a graça da salvação, mas do equipamento para servir a Cristo aqui nesse mundo, ou os dons espirituais. Paulo os chama de graça por causa da sua origem. É a graça de Deus em Cristo. Recebemos gratuitamente. A palavra grega para dom é carismata. E a palavra grega para graça é charis. É a mesma raiz. O dom espiritual tem a mesma raiz da palavra graça, porque são dádivas de Cristo para o seu povo. Você recebe gratuitamente. E quando a gente recebeu isso aí? Primeiro, na sua conversão. Quando você
nasceu de novo, foi regenerado, o Espírito de Deus veio habitar em você e com ele os dons espirituais, porque é ele quem manifesta os dons espirituais. Então, na sua conversão, você recebeu dons espirituais, habilidades e capacidades que talvez você nunca tenha tido antes, que você nunca nem passou pela sua cabeça. Tem gente que depois da conversão desenvolve aptidão para determinados serviços e para determinadas atividades. Então, primeiro, fomos agraciados na conversão. Segundo, talentos naturais que recebemos por nascimento são santificados na conversão para o serviço de Deus. Vou dar meu exemplo. Eu sempre gostei de falar em público. Eu tenho uma foto, quando eu tinha 10 anos de idade, na formatura do colégio da Escola Primária Batista. Pois é, já estudei na Escola Batista, né? Escola Primária Batista, em Juazeiro do Norte, Ceará. Aliás, Crato, Ceará. Eu fui escolhido o orador da turma. Então tem lá uma figurinha minha, tem um retrato meu, todo fofinho lá, lendo o sermão não, a palestra que eu fiz lá por ocasião da formatura. Sempre gostei de falar em público. Quando eu me converti, ou fui alcançado pela graça de Deus, esse talento natural foi santificado e usado para o serviço do reino de Deus. Então, isso acontece com muita gente que já tinha uma habilidade natural dada por Deus desde o nascimento, mas que na conversão agora é direcionada e santificada para o serviço de Deus. É isso que nós chamamos de dons espirituais. Cada um de nós foi agraciado com dons espirituais. E é essa ênfase que eu quero dar aqui, não é? A graça foi concedida na conversão, no nascimento, na santificação, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A cada um de nós. Se você não se viu naquelas listas que eu li, naqueles dons que eu mencionei, lembre que não são exaustivos. Aqui eu me lembro da história do menininho, todo animado, né? Um menino que ficava triste, né? Quando chegava em casa, dizia: mamãe, eu não sei o que fazer, eu não sei qual as coisas que eu tenho mais aptidão para fazer. Eu vejo meus amiguinhos, cada um fazendo uma coisa, eu fico meio sem saber. Aí um dia ele chegou em casa todo feliz e disse: mamãe, amanhã a professora vai ensinar para a gente como descobrir o dom que cada um tem. E eu estou muito animado, finalmente eu vou descobrir alguma coisa. Aí o menino foi no dia seguinte para a escola, todo animado. Quando voltou, a mãe ansiosa, né, perguntou: e aí, filho, como foi? Disse: mamãe, eu descobri que eu tenho o dom de aplaudir, de ficar sentado e encorajar os outros. É o meu dom, né, que Deus me deu, não é? Então, se você não percebeu você em nenhum desses dons aqui, quem sabe você tem um dom de aplaudir, não é? Fica aí orando, encorajando as pessoas. Não precisa ser uma coisa pública. Eu acho que no dia do juízo, Dona Maria, que passou a vida toda na igreja, nunca foi chamada nem para dar uma palavra lá na reunião de oração de mulheres, ela vai receber um galardão e uma coroa muito maior do que pastores, porque ela passou a vida toda ali, anonimamente, silenciosamente, orando, encorajando, aplaudindo, enquanto que muitas pessoas aparentemente fizeram muitas coisas publicamente pelo motivo errado. Então, você tem um dom espiritual, você tem alguma coisa, alguma habilidade que Deus lhe deu, como está escrito aqui, a cada um de nós. E note que ele diz em seguida: segundo a medida do dom de Cristo. O que é que isso significa? Significa que nós temos diferentes dons que nos foram dados segundo Cristo entendeu por bem. É Ele quem administra, é Ele que concede. A uns Ele dá esse dom, a outros Ele dá esse dom. Uma mesma pessoa pode ter 2 ou 3 dons distintos que trabalham juntos para o reino de Deus, mas tudo isso depende da soberania de Deus. Pessoas me perguntam: pastor, então eu não posso orar para que Deus me conceda um dom? Eu sou meio desconfiado disso aí, eu vou dizer por quê. Porque geralmente quando as pessoas acreditam que dons podem ser dados em resposta à oração, ela vai orar pelo dom de línguas, dom de revelação, dom de milagres. Esse tipo de dom. Eu nunca vi ninguém orar pelo dom de contribuir. Você conhece alguém que ora para ter o dom de contribuir? Eu não conheço.
né? Porque na hora que deixa a escolha nossa, a gente vai buscar exatamente o que dá popularidade, visibilidade, os chamados dons extraordinários, não é? Por isso que eu creio que os dons são dados segundo a soberania de Deus, a cada um conforme Deus entende que deu, em vez de entende que devia dar. Então, em vez de orar pedindo um determinado dom, ore para que Deus mostre o seu que Ele já deu e procure se aperfeiçoar e usar para a glória de Deus, que é o ponto aqui desse texto. Então, primeiro ponto, Cristo concedeu dons espirituais a todos os crentes, todos os membros do seu corpo. Segundo ponto, está aí do verso 8 até o 10. Cristo conquistou esses dons para o seu povo. Veja que do verso 8 até o verso 10, o apóstolo Paulo está aí no texto, fazendo uma interpretação do Salmo 68, verso 18. Esse salmo, escrito pelo rei Davi, diz assim, falando de Deus, esse salmo fala da vitória de Deus sobre os seus inimigos e a celebração disso. Diz assim, o salmo, quando Deus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse salmo, ele é de um gênero literário conhecido como salmos de coroação ou de exultação. São salmos que falam de Deus como um general vitorioso contra os seus inimigos, que se assenta no seu trono para reinar e que recebe o louvor e a adoração de todo o seu povo. Paulo Deus é retratado nesse salmo como um general vitorioso que entra em sua cidade em uma procissão festiva. Deixa eu tentar dar o quadro aqui para vocês. Isso fazia parte, era um costume daquela época. O militar, o general, que em batalha vencia os seus inimigos, ele entrava na sua cidade em cortejo triunfante. Ele ia numa carruagem com a coroa de louros aqui na cabeça, com os tesouros que ele tinha conquistado ali aos seus pés. Atrás dele, amarrado, vinham os inimigos que foram feitos cativos e que antes eram uma ameaça. E o povo, então, gritava, abençoava, dizia palavras de encorajamento para o general, jogando flores, e o perfume enchia o ar. Mas os que vinham atrás, os cativos, o povo jogava sapato velho, gato morto, tomate podre, camisa do Corinthians, e esse tipo de coisa aí, não é? Esse tipo de coisa. E aí, enquanto ele entrava, não sei por que vocês estão rindo, então ele entrava nessa procissão, ele pegava aqueles tesouros e dava para o povo. Então, aqueles tesouros eram a dádiva do general vitorioso para o seu povo, quando ele entrava em procissão triunfante na sua cidade. O livro dos Salmos pega essa figura e aplica a Deus. Deus sobe em aclamação do seu povo, vitorioso contra todos os inimigos, e ele concede dádivas ao seu povo. Paulo pega esse salmo e aplica a Cristo. Ele diz que Cristo, quando venceu os seus inimigos, ele diz aqui no verso 9, o que quer dizer? Ele subiu, se referindo a Cristo, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, esse Cristo que subiu como general vitorioso, antes ele tinha descido às regiões mais inferiores da terra, que significa sepultura. Muita gente quer usar essa passagem para dizer que Cristo, depois da morte, foi pregar no inferno, lá aos que tinham morrido antes da vinda de Cristo, ou aos anjos que caíram, interpretando Gênesis 6 como sendo anjos. Nenhuma dessas explicações bate com o restante do ensino bíblico. É mais fácil você pegar regiões inferiores da terra e dizer que significa sepultura. Faz todo sentido. O Cristo que foi morto e sepultado é o mesmo Cristo que subiu. Subiu, diz Paulo aqui no verso 10, acima de todos os céus para encher todas as coisas. Subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus é o lugar mais alto dentro da cosmologia judaica. O judeu pensava no céu como em 3 níveis. Deus morava no terceiro céu, que era o mais alto de todos, onde ele era adorado por anjos e por homens. É lá no terceiro céu que Paulo subiu. Lembra lá, 2 Coríntios capítulo 12? Ele diz que numa visão foi até o terceiro céu.
é o local mais alto. Paulo está dizendo que Cristo, morto e sepultado, ressuscitou e ele subiu acima de tudo isso aí. Acima de tudo isso aí. E no processo de sua exaltação e glorificação, ele derramou dons espirituais como dádiva da sua vitória para o seu povo. Então, os dons e talentos que são usados para a glória de Deus, para o serviço de Deus, eles são a dádiva do Cristo vitorioso para a sua igreja. Por isso que é importante e por isso que é uma lástima que dentro das igrejas reformadas a gente fala pouco disso. A gente fica com medo dos abusos que são cometidos em nome dos dons espirituais em algumas outras igrejas e a gente deixa de falar do ensino bíblico sobre dons espirituais como esse que nós temos aqui. A importância é muito grande, custou o sangue do nosso Salvador e a dádiva dele para você. É um presente que ele lhe deu. Você reconhece isso? Você poderia dizer na sua vida o que é que Cristo lhe deu como dádiva, como dom, no seu triunfo, triunfo de Cristo, na sua conversão. Terceiro ponto, está aí do verso 11 a 12. Cristo estabeleceu ofícios na igreja para coordenar o uso dos dons. Ofícios, eu preciso fazer uma distinção aqui. Ofícios são posições de autoridade instituídas por Deus na igreja para o bem do seu povo. Aqui, dom e ofício, presta atenção na comparação. Para que você tenha um ofício como pastor, presbítero, mestre, para que você tenha um ofício, evangelista, profeta, apóstolo, você precisa ter o dom. O ofício é o reconhecimento oficial daquele dom, instalado numa posição de autoridade e governo. Mas o contrário também é verdade, ou não funciona exatamente ao contrário. Para que você tenha o dom, para que você exerça o ofício, você precisa ter o dom. Para que você seja pastor, que é um ofício, você precisa ter o dom de pastorear. Senão não adianta, vai ser um fracasso e um desastre. Por outro lado, você pode ter um dom e não precisa do ofício. Minha esposa, a Minka, ela tem o dom de pastorear. Não tenho a menor dúvida. Começar, ela me pastoreia, para começar, não é? É ela que me consola, me orienta, e me dá bronca, puxa minha orelha. É exatamente, essa última parte, então, é craque em fazer isso aí. E não só a mim, mas muitas outras mulheres, algumas delas estão aqui e podem dizer exatamente isso. O jeitinho que ela tem para ajudar as pessoas. Pessoas que, às vezes, até a gente não sabe mais, os pastores não sabem como fazer, de repente, ela vai lá e tem carinho, tem paciência por isso. Mas ela não é pastora. Ela nunca vai ter, não quer e nunca vai ter o ofício de pastora com ela. Então, o fato de você ter um dom não significa que você precisa ter um ofício para que você desempenhe. Eu estou enfatizando isso porque as pessoas dizem assim, não, quem deveria fazer tudo na igreja é quem tem um ofício. Então, o pastor tem um ofício, ele tem que fazer tudo. Não. Todos os crentes têm alguma habilidade para servir em alguma área, nem que seja do menininho, do garotinho. Todo mundo tem alguma habilidade para servir em alguma área. Não precisa ser oficial da igreja em algum sentido para fazer isso aí. Nessa lista aqui, nós temos ofícios que Deus deu à sua igreja para orientar o uso dos dons. Por que precisa de orientação? Porque uma coisa é você ter o dom e outra coisa é você saber como usar. Pega, por exemplo, o dom de discernimento. Tem pessoas que têm a habilidade de discernir se alguém está falando a verdade, se não está falando a verdade, se aquilo é de Deus, se não é de Deus. Se esse dom não for usado da maneira certa, essa pessoa vai virar a pior crítica da igreja. A pessoa mais crítica da igreja vai estar usando errado o seu dom. Usando errado. Então, isso pode ser dito de todos os dons. Todos eles precisam ser calibrados e para isso que Deus colocou os ofícios na igreja. Quais são? São 4 ofícios mencionados aqui. Primeiro, apóstolos, que são aqueles que Cristo chamou para serem testemunhas da sua ressurreição e lançar o fundamento da igreja. Profetas, que foram aqueles que Deus chamou para interpretar e aplicar as palavras dos apóstolos ao povo de Deus no início da igreja.
evangelistas, que são aqueles que Deus chamou para anunciar o evangelho aos perdidos, pastores e mestres, que são a mesma coisa. Não é pastor uma coisa e mestre outra. Esse "e" aí, ele não é dissociativo, ele está juntando. Isso aqui no grego a gente chama de rendíades. Era o nome de um monstro na mitologia grega que tinha 2 cabeças. Mas essas 2 cabeças estavam unidas no mesmo corpo. Então, rendíades é quando é o nome que a gente dá quando o "e" ele junta as 2 cabeças. Então, pastores e mestres é a mesma coisa. Pastores que também são mestres. Por que a mesma coisa? Porque a maneira do pastor pastorear é pela maestria, é pelo ensino. Ele não pode chegar e dizer aqui, eu sou o pastor da igreja, vai fazer. Não, ele tem que explicar por quê. Com base na Bíblia, que é o fundamento lançado pelo apóstolo, pelo profeta e pelo evangelista. O pastor constrói em cima disso, palavra de Deus, e orienta a igreja naquilo que ela deve ser e como ela deve prosseguir. E a função, especialmente dos pastores e mestres, é essa daqui, verso 12. 3 coisas. Ele diz que Deus concedeu, que Cristo concedeu pastores e mestres, aí continua no verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos são vocês e vocês não são perfeitos. Então vocês precisam ser aperfeiçoados, precisam crescer. E como é que isso é feito? Através dos dons espirituais, coordenados e orientados pelo ofício. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aqui poderia ser traduzido, para o desempenho do serviço deles. Porque é o serviço de vocês. Vocês vão servir, mas vocês precisam ser aperfeiçoados, precisam ser instruídos sobre como vocês vão fazer isso. Para a edificação do corpo de Cristo, que é o final do verso 12, para que o corpo de Cristo possa crescer. Vocês estão seguindo o pensamento do apóstolo Paulo? Ele está falando da igreja, cuja base é o fundamento lançado pelos apóstolos, e em cima dela, pastores e mestres treinam aqueles que fazem parte do corpo, para que possam desempenhar o seu serviço, para que a igreja seja um corpo vivo, atuante e não doente, com partes que não funcionam. Uma igreja saudável é essa, quando os membros estão engajados, cada um no seu lugar, cada parte fazendo aquilo que deve ser feito. Esse é o objetivo, que todos os crentes colaborem para a edificação do corpo de Cristo. Qual o propósito final de Cristo com tudo isso? Paulo diz aí no verso 13 e 14. Ou seja, essa estrutura, ela vai funcionar, olha o verso 13, até que, 2 pontos. Primeiro, todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, uma igreja madura, onde todos pensamos, cremos as mesmas coisas fundamentais, e isso é feito através dos dons de ensino, do dom de serviço, misericórdia, liderança, administração, contribuição e todos os mais que são mencionados ali. Então, primeiro, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer a Cristo plenamente. Se você pensa que já conhece a Cristo, pense 2 vezes. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. São inescrutáveis as riquezas em Cristo. Como é que eu cresço no conhecimento de Cristo? Através dos dons espirituais que Deus deu à igreja, pelos quais eu sou edificado e eu cresço nessa direção. Terceiro, até que eu chegue ao estado de pessoa madura. Tem muito crente que é infantil. Ele não cresce. Não cresce talvez porque não foi ajudado ou não participou de uma igreja que o encorajou para isso, mas todos nós precisamos crescer para sermos o estado de pessoa madura. E ele diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe até quando isso aqui vai funcionar? Até que você seja igual a Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Até que você chegue à estatura de Cristo. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês a ilustração do gigante Procusto, não é? É uma lenda da mitologia grega. Esse gigante era dono de uma ilha e numa região muito perigosa. E os navios, às vezes, batiam na encosta da ilha e naufragavam. E, de vez em quando, sobrava um marinheiro infeliz que caminhava para dentro da ilha, o gigante pegava
levava para o castelo dele. Lá na sala dele, ele tinha uma cama que ficou conhecido como a cama do gigante Procusto, a cama de Procusto. E aí ele deitava o marinheiro na cama. Se o marinheiro fosse menor do que a cama, né, ele amarrava o pé e o pescoço e esticava o marinheiro até ele ficar na medida. Terrível isso aí, não é? Imagina. Se o marinheiro era altão e passava as pernas, ele cerrava as pernas. Cama de Procusto é outro nome para gabarito, para modelo, onde você mede as coisas, com quem você mede as coisas. É uma figura grotesca, eu sei, mas Deus nos pega, nos mede contra Cristo, que é o gabarito, e se precisar cortar, ele vai cortar, se precisar esticar, ele vai esticar. O alvo dele é que você seja da estatura de Cristo. E para fazer isso, os dons espirituais foram dados à igreja. Nem sempre isso é um processo indolor. Às vezes dói, né? Corta, estica, emenda. E às vezes Deus usa sofrimentos, Deus usa as adversidades, Deus usa tudo que está ao nosso redor para nos fazer crescer. Mas especialmente os dons espirituais que foram dados exatamente para esse objetivo. Cristo tem, então, esses 3 objetivos: unidade da fé, pleno conhecimento de Cristo e chegarmos à estatura de Cristo. E a razão é que a gente não seja menino. Olha o contraste. Ele quer que nós cheguemos à estatura do homem completo, para que não sejamos crianças. Verso 14. Arrastado pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. O que é que então a gente tem que fazer para evitar que a igreja não se desvie, mas ela permaneça dentro da sua finalidade? Ele diz aí no verso 15, né, até o verso 16. Primeiro, nós temos que seguir a verdade que nos foi dada pelos apóstolos, profetas e evangelistas, a qual está nas Escrituras e que nos é ensinada pelos pastores e mestres. Segundo, ele diz ainda aí, no verso 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, conhecê-lo mais e mais, conforme os ofícios nos ensinam, conforme as Escrituras. E no verso 16 ele diz, e é aqui que eu quero parar, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, hold that thought, segura esse pensamento aí, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tá, é muita coisa parecida, mas é muito simples. Às vezes Paulo é redundante, porque ele sabe que a repetição é importante para o aprendizado. Mas o que ele está dizendo é muito simples. Deus deu dons à igreja, que sob a orientação dos ofícios, esses dons promovem o próprio crescimento da igreja como se fosse um corpo. E o alvo é até que nós cheguemos à maturidade espiritual para não sermos levados e enganados por falsos mestres e doutrinas estranhas. Aqui, verso 16, ele diz assim, isso aqui vou terminar com isso aqui, é minha aplicação prática já. Segundo a justa cooperação de cada parte, verso 16, de quem todo o corpo, corpo, nota essa palavra aí, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, efetua seu próprio crescimento para edificação, guarda aí a palavra edificação. Percebeu que Paulo aqui, quando ele está dizendo qual o objetivo dos dons espirituais, ele juntou 2 metáforas. Primeiro a metáfora do corpo e a metáfora do edifício. A metáfora do corpo, ele diz que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Meu braço, antebraço, estão ligados. Isso é uma junta, isso aqui é uma junta, aqui é outra junta, né? Tudo. Temos diversos membros no corpo. Através das juntas, eles se coligam para fazer um corpo funcional, saudável. Essa é a metáfora que Paulo está usando aqui para a igreja. Com o auxílio de todas as juntas, bem consolidado, a igreja cresce para ser a habitação de Deus em espírito. Segunda metáfora é do edifício. Veja o final do verso 16. Para a edificação de si mesmo em amor.
A ideia de um edifício que vai sendo construído tijolo a tijolo, onde cada membro entra como sendo uma parte. Coluna, ferro, madeira, cimento, barro, tinta. Tudo isso compõe aquelas partes que são necessárias para ter um edifício. Tá. Agora, eu disse que você segurasse o pensamento aqui na expressão segundo a justa cooperação de cada parte. Por que é justa? Por que é justo que você coopere? Por que é justo que você participe, se envolva, se engaje? Por que é justo? Por que é justo? Primeiro, porque é uma expressão de gratidão. Olha o que Cristo fez por nós. Olhe tudo que você já recebeu da parte dele. É uma expressão de gratidão que você se engaje na obra de Cristo, de acordo com os dons que você recebeu. Segundo, é justo porque você recebeu de Cristo dons e talentos para fazer isso. Todos nós temos habilidades, todos nós temos alguma capacidade. Se nenhuma você descobrir, fica no banco torcendo. Feito o menininho da história. É justo, em terceiro lugar, porque os dons espirituais são resultado do sofrimento de Cristo. Aquele que desceu até as regiões mais inferiores da terra. Sofreu, morreu, foi sepultado por nós. Ele ressurge e dá dons aos homens, a você e a mim. É justo porque você está sendo abençoado, porque outras pessoas se engajaram e estão usando os seus dons. Você chegou aqui, tinha estacionamento, tinha café, para quem chegou mais cedo, tinha café, tinha um pão francês com ovinho, ó, uma delícia. Você tinha onde levar sua criança, você tinha tecnologia para acompanhar o sermão. Tudo isso são pessoas que estão usando os seus dons. Então, é justo que você retribua, compartilhando, participando, se engajando também. Por isso que é chamado justa cooperação de cada um. Quais são as objeções mais comuns quando a gente fala sobre isso? Primeiro, pastor, eu não tenho dons espirituais. Já olhei aquela lista, todo lado, eu não sei fazer nada daquilo ali. Olhe direito, não é? Como eu disse, existem extensões. Aquela lista não é exaustiva. Elas são é uma lista básica de onde fluem alguns dons, algumas habilidades que certamente você tem e que você pode fazer. E como eu disse, se não achou nada, sempre resta o banco, não é? Sempre resta o banco. Pastor, eu não tenho tempo. Não é bem verdade, não é? Você sabe disso. Eu lembro da história de um profissional liberal, quando eu era pastor da primeira igreja do Recife. Tinha eu agora estou na dúvida se ele era médico ou dentista, que faz muitos anos. E eu não tenho o dom da juventude, né? Está passando a velhice e está chegando as consequências disso. Mas eu acho que ele era dentista. Ele resolveu dar o dízimo do tempo dele para servir uma comunidade favelados próximo da igreja. Então, uma vez por semana, ele alugou um quarto, montou um escritório, montou um gabinete dentário completo e ele atendia a comunidade uma vez por semana, dando o dízimo do tempo dele. Se você quer fazer, se você tem interesse, você vai achar tempo. Vai achar tempo. Um pastor que eu conheço, não vou dizer o nome, ele foi desafiado com o projeto Pastor Barriga de Tanquinho. Eu não vou dizer quem é o pastor que foi desafiado. E a primeira desculpa foi, eu não tenho tempo. Quando eu fui pegar, já disse que fui eu, né? Então, já estragou tudo. Contratar alguém, um personal para me ajudar, porque eu não sei fazer nada. E eu dizia, que horário você quer? Eu digo, olha, para mim, a partir das 9 horas está ótimo, não é? Ele diz, mas eu não tenho horário às 9. Ele diz, então vamos para 8 horas. Ele disse, eu também não tenho horário às 8 horas. Então, finalmente, com lágrimas nos olhos, eu consegui às 7 horas da madrugada para fazer a física, não é? Agora, quando você considera prioridade, pensa na barriga de tanquinho, você vai ter tempo para fazer. Você diz que não tem tempo porque não é uma prioridade para você. Mas na hora que você eleger o serviço a Deus, viver para a glória de Deus, você vai conseguir tempo.